2, 3. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, e que através dela, Senhor, o Senhor possa usar a minha vida, para que possamos sermos edificados no seu nome. Pelo nome de Jesus, peço uma unção toda especial sobre a vida, Senhor, do teu servo, sobre a vida de cada um, para que possamos falar, possamos compreender e aplicarmos a nossa vida. Pelo nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, medo. Quem é que não tem medo? Quem é que tem medo aqui? Muita gente não tem medo. Pois eu tenho medo. Me parece que isso é algo inerente do ser humano. Foi por isso que Jesus, Lourdinha, mais trabalhou, né, em cima dos seus discípulos, para que eles lançassem fora todo medo. E o próprio Senhor, transmitindo isso a eles, transmitindo isso aos seus discípulos, aí João, escrevendo sua epístola, ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente talvez vai pensar assim: que relação tem amor com medo? Por que o amor lança fora o medo? Há uma profundidade tão grande que em nossas palavras não temos condição de explicá-las. Mas o Espírito Santo nos dá essa compreensão através da nossa experiência de vida. E isso é uma realidade. Quem ama lança fora o medo. E nisso vem a profundidade do relacionamento, do nosso amor com Deus, que me parece que faz com que nós percamos todo o medo das catástrofes, das perseguições, das crises, de tudo aquilo que passamos pessoalmente, ministerialmente, socialmente, familiarmente, porque nós amamos a Deus, o amor dele está em nossos corações, e isso lança fora todo medo. Há um personagem na Bíblia que eu gosto muito de falar dele, acho que depois de Davi, é um dos mais que eu falo, que é Jacó. E Jacó, ele era um camarada cheio de medo. Ele tinha medo do seu irmão, por isso fugiu. Na hora de voltar, ele estava com medo de voltar, porque tinha medo do seu irmão Esaú tirar sua vida, se vingar dele, das promessas que eram para o seu irmão, que ele, pela direção de Deus, pela permissão de Deus, ele alcançou essas bênçãos, né? Ele teve medo na estrada, fez votos, né? E quando ele já vinha retornando de Labão, houve um episódio que gerou um pavor, um medo tremendo na vida de Jacó. Foi quando seus filhos, Simeão e Levi, para vingar-se da violência sexual que a sua irmã Diná tinha sofrido, porque ela foi examinar a terra, ver como vivia as moças da terra. Aí dizia: eu estou aqui na igreja com a Bíblia na mão, orando, pregando, e as meninas da terra parecem ser tão felizes, elas se divertem, elas têm a vida sexual ativa, são livres, elas dançam, e ela pensava que aquilo era a verdadeira vida. Muita gente está pensando que lá é a verdadeira vida. Eu vivi numa época diferente. Se dissesse assim: você quer voltar para aquela época? Deus me livre de voltar para aquele lamaçal, para aquele charco de lodo. Eu fui infeliz porque conhecia Jesus já com 18 anos de idade. Vocês que estão aqui na flor da idade, já nasceram na fé, glorifiquem a Deus, porque vocês não experimentaram do lamaçal lá de fora. Então aquela menina foi ali, gerou esse problema, os irmãos tentando uma solução imediatista, partindo para a violência, e a violência gera violência. A violência, eu tenho famílias de conhecidos meus que foram com vinganças praticar violência, e essa família foram destruídas, tiveram que se mudar da cidade, perderam riqueza em busca de uma pseudo-vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence a quem? E a Bíblia diz que nós temos que orar até pelos nossos inimigos, para que Deus os abençoe. E isso é a atitude do cristão, e é esse amor de Deus derramado em nossos corações que lança fora todo o medo. E Jacó, ele vinha voltando, os filhos fizeram isso, e agora Jacó se encheu de pavor, se encheu de medo, e ele disse: certamente
essas nações, essas famílias que moram aqui nessa região, ao lado dos siquemitas, eles vão ver o exemplo que meus filhos deram e vão dizer: nós vamos logo desarraigar, vamos exterminar a família de Jacó da terra, porque senão ele vai fazer com outras famílias aqui. E Jacó estava cheio de medo com sua família, porque ele temia que aqueles que moravam naquela região viessem destruir a sua família. E Jacó queria defender sua família. E qual foi a atitude de Jacó diante desse medo? Ele sabia que o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaac, seu pai, era um Deus que tinha recebido uma unção especial de Deus para vencer as crises, os medos, toda temeralidade. E ele agora manda que toda a sua família tire o que não agrada do meio deles. Irmãos, nós nunca vamos conseguir vencer nada sem tirarmos, sem despojarmos daquilo que é estorvo. Ninguém consegue vencer uma guerra. O Laércio hoje foi que contou a história do homem carregando o outro nas costas, né? Carregando o próprio defunto nas costas. Quem é que vai conseguir lutar, vencer, carregando um próprio defunto nas costas? Carregando o próprio peso de pecado? Não, só vai gerar mais problema. Vai fazer remendo velho em odre novo e vai se romper, nunca vai resolver. Mas Jacó disse: olha, minha família, vem para cá, vamos tirar o que não agrada do meio da nossa família, vamos organizar a nossa família, vamos tirar a idolatria, vamos tirar tudo aquilo que é impedimento. E a família começou agora a jogar fora aqueles ídolos que eles tinham trazido lá da Mesopotâmia. A cultura velha ainda estava arraigada à família de Jacó. Deus, quando chamou Abraão, quando chamou a sua família, foi para serem adoradores do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas me parece que aquela cultura antiga ainda está infiltrada. É por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova, as coisas velhas, e tudo se faz novo. Nós temos um novo estilo, um novo padrão, um novo comportamento, e esse comportamento deve corresponder à grande e santa vocação de Deus nas nossas vidas. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de negociar, o jeito de ser, o jeito de tratar. Nossa maneira de viver deve ser diferenciada. Não é para dizer assim que eu vou ser melhor do que personagem tal. Não, é sermos o exemplo de Cristo. Nós queremos que todos sejam desse jeito. Teríamos um mundo bem melhor, mas o mundo está cada dia indo de mal a pior, porque as pessoas vivem nesse sistema. Então Jacó chama a sua família e diz: olha, vamos tirar o anátema, vamos fazer essa correção aqui. E ele levantou um altar ao Senhor. Como é bom nós termos um altar. Como é bom nós podermos participar do altar do Senhor, podermos adorar a Ele, confessar nossas culpas uns aos outros, confessarmos a Deus. Ele é advogado fiel, Ele nos perdoa e Ele nos livra de todas as enrascadas que nós nos metemos. O grande problema é que a gente quer sempre ter uma saidinha brasileira. Não, a saída é se derramar, é se esvaziar, é confessar, é deixar. E aí então Deus vai agir e vai tirar todo o medo. Qual é o medo que te incomoda? É medo de morrer, medo de passar necessidade. Diz o Silas Malafaia que num país como o nosso, de tanta riqueza, como é que alguém pode ter medo de passar fome? E as palavras de Jesus, ele diz assim: olhem para os pardais, olhem para os lírios dos campos, eles não tecem, nem fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dele. Então, tem um altar de Deus, corrige as coisas que não agradam a Deus na sua vida, reconhece isso, e Deus vai fazer com que esse medo que está no seu ser, na sua vida, seja transferido para aqueles que estão querendo te amedrontar. E quando Jacó fez isso, e ele se levantou da oração, ele se levantou cheio, ele se levantou forte. Parece que o medo não existia mais na sua vida. Olha, irmãos, interessante que Paulo, ele escrevendo sobre a ação do Espírito Santo, e ele diz assim: nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma ligação do Espírito que Deus nos deu em relação com Ele, e nós não entendemos nada, mas Ele está fazendo uma intercessão, Ele está fazendo um remendo, Ele está fazendo uma cura, Ele está tirando alguma coisa de nós e nos fortalecendo nele. Eu tenho essa experiência, às vezes eu chego e digo: Senhor, agora
eu não tenho como ajeitar esse problema. Senhor, não dá jeito, Senhor, está perdido. E eu vou ali, me ajoelho, e de repente eu sou tomado por línguas estranhas, sou tomado pelo ser maravilhoso que é o Espírito Santo, e ele começa a me encher, e eu falo línguas, eu não consigo interpretá-las, eu não consigo entender, eu balbucio, muitas vezes são línguas até confusas da normal que eu falo, mas quando eu me levanto dali, eu saio chutando a lábia. O que foi? O que é? Estou igual o Chaves, né? Sai cheio da unção, e me parece que aquele problema gigante se tornou num anãzinho pequenininho, porque Deus nos fortaleceu da sua força e do seu poder. Jacó, quando ele corrige os problemas, quando ele lança fora, quando ele toma a atitude de mudar, ele e a sua casa, aí então aquele medo saiu, e agora Jacó começou a andar no meio da terra de Siquém. Sabe o que aconteceu? Os siquemitas, os habitantes da terra, quando viu Jacó, corriam com medo dele, eu disse. Corriam com medo dele, Magalhães. Sabe por quê? Porque o medo que estava em Jacó, na fortaleza que ele recebeu de Deus, o medo passou para os seus inimigos. Todos tinham medo de Jacó. Eu um dia pregava essa mensagem, se não me engano, lá na Aerolândia. Essa mensagem não, né? Usando esse exemplo. E o Gilberto estava lá, o Gilberto foi meu amigo de mocidade. O Gilberto, ele tinha um bigodão assim, bem grande, né? Ele era lá de Morada Nova, e a igreja de Morada Nova se reunia numa oficina, que era até do tio meu, que ele havia emprestado para os irmãos começar a Assembleia de Deus Tempo Central, uma oficina que eles não se ajoelhavam direito, tinham que botar um papel porque era cheio de graxa. A igreja de Morada Nova começou assim. E eu ia para lá para rebolar pedra, lá em cima da igreja, lá de Morada Nova, da Assembleia de Deus, com meus amigos, aquela molecada lá da rua. Aí quando eu via o Gilberto na porta da igreja, balançando aquele bigode, ele dizia, vai para lá, eu vou embora, né? Aí um dia eu disse para ele, rapaz, eu tinha tanto medo de você. Ele disse, rapaz, que você batesse o pé eu corria, que homem medroso sou eu. Mas Deus faz com que as pessoas tenham medo de nós. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e é Ele quem nos fortalece. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu já contei esse testemunho há tempo atrás, por isso que o tempo não dá para a mensagem, para desenvolvermos normal. O irmão Wilson, ele se congrega aqui com o pastor Euclides, aqui no Marechal Rondon, mas ele se congregou muito tempo conosco, lá de São João do Itauá, e ele um dia chegou para mim e disse assim, irmão Pedro, eu tive um sonho ontem. Isso foi uma segunda, de um domingo para uma segunda. Eu tive um sonho que eu ia para o culto na base aérea. Inclusive hoje quem dirige essa igreja lá é um cunhado meu, né? Chamava base aérea, mas não era na base. Uma vez eu fui até para o culto, queria entrar dentro da base, o cara quase me prende lá, né? O culto chamava base aérea, mas era numa favela que tinha ao lado da base, né? Hoje é o conjunto das maravilhas lá, né? Tem muita maravilha lá. Aí eu sei que ele estava escalado lá na porta, lá na base aérea. E ele disse que quando ia passando na ponte que tinha debaixo do viaduto, ele viu dois homens correndo atrás dele, e ele correndo desesperado, atrás de escapar daqueles homens. Ele disse, olha irmão, o irmão ora que pode ser um livramento de Deus. Aí ele disse, hoje eu estou lá na porta, lá na base, eu não vou perder. Ele saía da construtora tarde, e quando nós íamos, nós passávamos pelo trilho com grupos, e ele já vinha atrasado, e ele desceu pela unha do viaduto, passando por baixo. E ele disse, quando ele desceu o viaduto, ele viu dois homens atrás da coluna. E quando ele viu aqueles dois homens, isso já foi não mais um sonho, já foi o acontecimento. Ele disse, ei, os camaradas saíram rasgando e mata dentro, e ele correndo atrás, ei rapaz, espera aí, e os camaradas corriam com mais de 1000. Eu disse, é porque eles viram o exército de Deus na sua frente, eles respeitaram, porque Deus estava diante de você. Então quando você ora, quando você confia, o Senhor lança fora todo medo, e para cada dia do ano ele diz, não temas, não temas. Em segundo lugar ele diz, eu estou contigo. Meus irmãos, quantas vezes nós parece que estamos só? Aquela história de pegadas na areia, talvez o exemplo bíblico fosse melhor, mas temos muitos de companhias de Deus na Bíblia, mas aquele exemplo da pegadas na areia é um retrato fiel para quando estamos passando por crises existenciais, estamos passando por depressão. Crente entra em depressão e não entra. Elias, ele desafiou os profetas de Baal, de Acera, ele desafiava Acabe, Jezabel, rei de Israel, a rei e a rainha, mas de repente, meus irmãos, ele entra numa depressão, deseja morrer,
vai para debaixo do zinco, vai se esconder para dentro de uma caverna. Podemos sim entrarmos em depressão, se nós não vigiarmos, irmãos, se nós nos envolvermos com muitas coisas, com muitos problemas, sobrecarga de trabalho, seja na igreja, seja social, problemas familiares, perdas, estamos sujeitos a isso. Mas eu queria dizer que Deus, Ele nunca vai te deixar só um só minuto. O que eu queria alertar é que você pode entrar no vale da sombra da morte, você pode passar as maiores adversidades da sua vida, mas eu queria te dizer uma coisa: se você for fiel ao Senhor, o Senhor vai ser fiel a você, Ele nunca vai te deixar um minuto sequer. E aquela ilustração de Pegadas na Areia, que o Aguinaldo Timóteo canta, que o nosso cantor Zé Vantuil canta, que muitos cantores evangélicos cantam, né? Que o irmão ia andando e só viu duas pegadas, aliás, pegadas de 2 pés na areia, né? Suas próprias pegadas. E ele fez uma oração e disse: Senhor, quando eu mais precisava de Ti, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, e deixou eu passar por esse vale de sombra de morte, esse vale de amargura, e não ficou comigo. Mas o Senhor fala para você e para mim: quando você estava passando nesse vale, aquelas pegadas não são as suas, aquelas pegadas são as minhas pegadas, porque foi aí que eu te tomei nos meus braços. Quanto mais nós sofremos e lutamos, passamos lutas e não temos forças para resisti-las, o Senhor nos toma pelo braço. Quem quer ser carregado pelo braço do Senhor Jesus, glorifica o nome dEle. Glória a Deus, Ele não te deixa só um minuto sequer. Não te assombres, em terceiro lugar, e em quarto lugar, porque eu sou o seu Deus. É uma consequência. Quando nós estamos assombrados por algo inesperado, por algo de surpresa, Ele diz: eu sou o seu Deus. Ele é o socorro, Ele é o auxílio, bem pronto na hora de toda a nossa angústia, de todos os nossos temores. E em quinto lugar Ele diz: eu te fortaleço. Irmãos, uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, que eu acho, isso em defesa da família, isso em defesa da honra, em defesa da fé, em defesa do nome de Deus, é quando Davi, ele foi ungido rei, e passou 20 anos para ter essa unção reconhecida e oficializada na nação de Israel. E Davi, sendo perseguido por Saul extremamente, ele teve que ir ficar no meio dos filisteus, ele teve até que fazer guerra com os filisteus. E os filisteus deram uma cidade chamada Ziclag para Davi e os seus valentes, para as famílias dos valentes de Davi e a dele habitarem. E um dia Davi subiu com o seu exército de 600 homens para uma guerra. Vieram os amalequitas, e os amalequitas tocaram fogo na cidade, levaram os despojos, mataram os que ficaram na guarda e deixaram só os velhos na cidade, os que não tinham condição de mais nada. E quando Davi vem de uma guerra, que ele pelejava pelos próprios filisteus, chega na cidade e ele vê fumaça, ele vê fogo, ele não encontra as mulheres, os pequeninos, e os homens começam a chorar. Davi começa a chorar, e Davi se coloca de joelho, coloca o rosto no pó, e Davi derrama a última lágrima do seu rosto, até ele se auto-esvaziar. Ele derrama todas as lágrimas do seu rosto. E o pior de tudo, queriam transferir a culpa do problema para Davi. Os próprios valentes de Davi queriam lhe apedrejar, como se ele fosse o culpado da perca das mulheres, das crianças, dos despojos. Você imagine agora uma situação dessa, que força teria Davi de lutar? Eles viram numa guerra, homens cansados, Davi cansado, cheio de cãibra. É tanto que quando eles chegaram no ribeiro de Besor, os homens que estavam indo com ele, que eram 600, 200 não tiveram condição de se levantar ali do rio, pois estavam cheios de câimbras. E Davi disse: cuida da bagagem, e nós 400 vamos atrás dos amalequitas. E agora Davi está ali, prestes a ser apedrejado, com homens com pedra, para lhe apedrejar. Era uma crítica de morte, que eles queriam fazer um julgamento precipitado. Mas Davi
Davi ele ainda tem força para se levantar. Davi ele ainda tem força para fazer uma oração. Você ainda tem força para fazer uma oração. Você ainda tem coragem de fazer uma oração e contar seu problema, sua causa, sua necessidade ao Senhor. Eu estou dizendo que não é só fazer uma oração no culto agora, só amanhã, mas é você continuamente orar e confiar no Senhor, que você possa buscar para ser fortalecido, para superar toda crise, toda dificuldade da sua vida. E Davi chama o sacerdote Abiatar, sumo sacerdote não, o sacerdote Abiatar, e diz: olha, Abiatar, traga o éfode. O éfode era a estola sacerdotal, e a estola era para o sacerdote, mas Davi vestiu aquela estola, com homens querendo lhe apedrejar, os seus companheiros querendo agora tirar sua própria vida, mas ele coloca aquela estola, que era o símbolo da vestimenta, do revestimento, da condicional, de você falar com Deus. E Davi diz: Senhor, eu vou perseguir esses amalequitas, eu vou perseguir esses homens que invadiram a nossa cidade, levou os nossos pequeninos, levou nossa família. Senhor, qual é a resposta que tu me dás? Quantos amam aqui a família? Quantos amam sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua igreja? Parece que tudo está desabando, tudo está indo de água abaixo, mas se revista com a estola da santidade, se revista com a estola da autoridade que Deus deu a todo cristão, e faça mais uma oração. Não desista, essa é a hora que o Senhor vai te dar uma unção, uma força toda especial. Talvez o tempo tenha te cansado, talvez as lutas tenham te cansado, espiritualmente você está muito abatido, mas esse é o momento de você dizer: Senhor, e agora o que é que eu vou fazer? Aí Deus diz para Davi: Davi, vai, persegue os amalequitas, porque eu vou entregar os amalequitas nas suas mãos. Os amalequitas representam o opressor, representam o devorador, representam aquele que tira a paz. Mas agora, você se revestindo de Deus e da força do seu poder, se revestindo de Deus para resistir os dias maus, o Senhor vai te dar uma unção especial, e o devorador vai ser abatido, o perseguidor vai ser abatido, aquele que está te atormentando vai ser abatido, porque Deus vai te dar vitória. Quantos creem nisso podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Não vou entrar nas entrelinhas, porque é muito longo o assunto, mas quando Davi chega no acampamento dos amalequitas, e lá de cima do monte ele vê os amalequitas, e os amalequitas cometeram 4 erros. Primeiro erro: estavam bebendo. Irmãos, quem bebe, tem um ditado aí que diz que esse dinheiro é mais fácil do que empurrar bebê em ladeira, né? Quem bebe perde a sobriedade. Estavam bebendo. Segundo erro: estavam dançando. Quem dança cansa. Terceiro erro: estavam comendo demais, celebrando demais, bêbados, cansados e pesados. Deus está fazendo isso com um problema que está te atormentando. Talvez você diga: não tem saída. Já vestiu a estola sacerdotal, já se vestiu com as vestes de santidade, já louvou, já cantou, já buscou. O Senhor está fazendo o problema que está do outro lado pesar, e o Senhor vai entregar na sua mão a sua vitória, porque Deus te chamou para a vitória. Quarto erro que eles cometeram: estavam comemorando a vitória deles sobre os filhos de Israel, sobre o exército de Davi. Ninguém vai comemorar a vitória sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Eu vou contar esse testemunho aqui, eu já contei ele, mas eu vou contar, não sei, alguns irmãos não ouviram. Eu trabalhava numa empresa, passei 10 anos naquela empresa, e cheguei a ser homem de linha de frente daquela empresa, mas o salário era salário, né, que não era conivente aquilo que fazíamos, condizia. Muito bem, o professor Lécio aqui me corrigiu aqui, ele é professor de português, eu nem hebraico sei ainda, né? Aí, irmãos, não condizia com o cargo que eu ocupava, a responsabilidade que eu tinha.
E aquele camarada era meu parente. Você quer ver você ganhar pouco, vai trabalhar para parente. Eu me lembrei, meu tio tinha uma rede de loja, e o dia ele ligou para mim e disse: Júnior, eu quero que você vá gerenciar uma loja minha lá em Limoeiro. Aí eu disse: tio, eu dou a resposta amanhã. Liguei para minha avó e disse: vó, eu vou. Aí ela disse: vá não, meu filho, ele é bom para os outros, para a família não é não. Eu disse: obrigado. Continuamos amigos, né? E eu saí e fui trabalhar numa loja, não vou dizer o nome, podia dizer F. Portela Guiar, no centro, Major Facundo 146. Por 2 meses eu estava no 2º lugar nas vendas. Irmãos, eu não ia nem atrás, Deus era que mandava. Às vezes as pessoas saem brigando por um por outro, às vezes a pessoa vai atrás de brigar por um, o camarada compra um start, aí chega o outro que chegou livre, ele compra 1000 metros de cabo 10 milímetros, aí você faz a venda da semana no dia. E aí eu fui trabalhar naquela empresa, me destacando nas vendas, né? E um clima sempre bom com os companheiros de trabalho, mas parece que eu estava sendo agente secreto de Deus lá na empresa. E o gerente, posso dizer o nome dele, ele é gerente da Carmeil, Xavier, advogado também, ele soube que eu era crente. Aí chegou: irmãozinho, vem cá, dizer que você é crente, rapaz? Eu sou, graças a Deus. Aí disse: ó, eu fico sabendo que a partir de hoje você perdeu 10 pontos comigo. Aí disse: foi mesmo, Xavier, não tem problema não perdendo com Deus, não interessa se eu vou perder com o Senhor não. Aí, irmãos, eu chegava na loja, né? Minha função era entrar, sentar na minha mesa, atender o telefone e vender. Ele mandava eu abrir a loja, ele passava o dedo no balcão e tinha poeira: irmão, passa o álcool. Eu ia lá e passava. Eu tinha que sustentar esses meninozinhos aí, da cabecinha, né? Esses meninos bonitos, né? Aí tinha que passar lá, né? Ia limpar, né? E tudo. E eu levava uns negócios grandes para ele fechar. Aí eu comecei a cair nas vendas. Mas eu ali calado. Estava calado ali diante de Deus. Aí um dia o seu Ivo Macedo, dono da Teclux, ligou e disse: irmão, quanto é que você ganha aí? Eu disse: eu pago 4 vezes para você vir para cá no ano se você não vender nada. Opa! O Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta, o Senhor é o Deus da provisão. Por que você se perturba tanto? Pode o choro durar a noite inteira, mas amanhã de manhã a alegria vem. Pode a luta estar demorando, mas não desista, resista, se vista, converse de santidade e Deus vai dar a vitória. Ninguém pode comemorar a vitória sobre a vida dos ungidos de Deus. O ungido de Deus não está dizendo, antigamente se quer pastor, o ungido de Deus somos todos nós que amamos ao Senhor, pois Ele nos deu o seu Espírito. Porque Ele está se preocupando com tantas coisas. O teu Deus é maior do que o teu problema. Meus amados irmãos, estavam comemorando a vitória porque venceram um povo indefeso. Eles não venceram o exército. Tem gente que gosta, irmãos, de vencer a quem não tem força nenhuma. Eu só gosto de brigar com gente grande. Brigar com gente só para exibicionismo, eu gosto de lutar contra gente grande. Quando é pequenininho, né, a gente faz ajudar, bota a mão no ombro, para lá e para cá. É por isso que muita gente bota a mão no ombro, porque eu sou tão pequeno, né, que todo mundo não quer nem brigar comigo. Estamos falando de briga, irmão, mas não é briga de burro não, isso aí é cor do outro lado. É as lutas que nós passamos. Aí então estavam comemorando, e Davi desceu com 400 homens, não era mais nem com 600. Só escapou dos amalequitas, aqueles que conseguiram montar no animal e fugir. E eu queria dizer, o problema que está te cercando, ele vai para os quintos cantos do inferno, porque a vitória Deus declara e determina que é nossa, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te sustenta. Vamos terminar a mensagem. Israel saiu do Egito, e muitos estão nas igrejas que dizem: quando eu não era crente isso não acontecia comigo. Meu irmão, tire isso da sua cabeça. Ame o Senhor, agradeça a Deus pela sua chamada, pela sua vocação. Sim, eu queria só dizer, esse Xavier que eu falei aqui, que é o gerente hoje da Carmeil, ele hoje quando me vem me dá um abraço, só falta quebrar minhas costelas. Somos grandes amigos, porque ele viu um erro que ele fez, reparou, não é? E eu também não guardei nunca nenhuma mágoa dele, não é? E qualquer
qualquer dia eu estou indo lá e pedir um emprego para mim lá na Carmel para ele ser meu gerente de novo, né? Se for da vontade de Deus, né? Então, amados irmãos, então Deus é aquele que nos sustenta. Israel sai do Egito, né? Aí começa a reclamar: cadê os pepinos? Cadê a cebola? Quem botava na panela? Judeu gosta de comer cebola, viu, Jackson? Né? Saudade, cadê a carne? Aí Deus diz: Moisés, diz para esse povo aí que eles vão comer carne até sair pelo nariz. Eu não sei o que você está sentindo falta, está reclamando, mas Deus vai fazer sair até pelo nariz. Deus vai sair até pelas brechas da janela e das portas, pelo telhado, porque a tua bênção vai ser muito grande. Eu profetizo isso no nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, está lá, maná. Aí Deus manda o maná e diz: só colha só o que vão comer. Aí colheu o maná. Aí tinha os gananciosos, os gulosos, que colhia demais. Aí quando ia de manhã estava estragado. Aí quando chegava na sexta-feira, no dia da preparação, aí o Senhor dizia: agora vocês escolham para sexta e para sábado, porque no sábado vocês não podem trabalhar. Era um estatuto para Israel, era uma lei cerimonial para Israel, não é para a igreja. E aí eles escolhiam só aquela medida, aí no outro dia não estava estragado, eles tinham que comer. Mas se alguém dissesse assim: não, vou colher logo para sexta, para sábado, para domingo, e abaixo estava estragado. Sabe por quê? Porque Deus sabe a porção que nós necessitamos. Eu conheço muitos que querem pedir demais, fazem até promessa para Senhor: se tu me der, tu sabe, Senhor. Aí Deus acaba fazendo a prova com ele, que aquilo que ele pediu não era para ele cumprir, porque ele cresceu os olhos, era ambicioso. Então Deus é Ele quem nos sustenta. Quantos creem nessa provisão de Deus? Não temas, otimismo. Eu estou contigo. Vamos lá, vocês vão dizendo o versículo, eu vou dizendo o que é. Vamos lá dividir. Primeiro, otimismo. Segundo, companheirismo, companhia. Terceiro, foi fraco, proteção. Quarto, Ele é o nosso Deus. Quinto, aquele que dá força. Sexto, é o ajudador. E sétimo, sustentador. Tem alguém nessa noite que queira reconciliar-se? Alguém que queira aceitar a Cristo? Vem agora, em nome de Jesus, que nós vamos terminar essa grande e linda reunião, né? Quem quer aceitar a Cristo, vem aqui agora. Quem quer se reconciliar, o Neto está trazendo aí um jovem para aceitar a Cristo. Vem agora, em nome de Jesus. Vocês deixam eu cantar meu hino? Deixa, pessoal, deixa. Então dá um dó maior aí. Eu vou cantar bem baixinho, viu? Vou cantar bem baixinho aqui para você vir aceitar a Cristo. Vocês vão cantar comigo, vocês já aprenderam, né? Quando penso em Jesus, lá na cruz do Calvário, padecendo grande dor, vem agora, vem, levou nossas enfermidades, ainda nos ensinou, vai perdoar o pecador. Padeceu